Bom, pessoal, ó, a aula de hoje eu vou começar com uma pequena revisão do que a gente viu na semana passada, tá ok? Uma pequena revisão. A gente vai seguir, vai responder aqueles exercícios que estavam na apresentação para vocês tentarem responder em casa. E depois a gente dá sequência ao conteúdo, tá bom? Nós vamos até 9 horas e 10 minutos. São exatamente 7 horas e 32 minutos. Vamos começar, ok? Deixa eu só ver se tem alguém tentando entrar e não está conseguindo. Creio que não. Está todo mundo aqui que tentou entrar. Acho que conseguiu entrar. Bom, então na aula passada, né? Bom dia, Carlos Gabriel. Na aula passada a gente começou a ver o conceito de carga elétrica, né? Viu que a carga elétrica, né? Ela está diretamente ligada ao átomo, né? A composição atômica que o corpo tem, ok? Então, a gente sabe que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, tá? No qual, no núcleo desse átomo, estão os nêutrons e os prótons, tá? Os prótons possuem carga positiva, os nêutrons não possuem carga, tá? E ao redor do núcleo, né, está a eletrosfera, no qual estão inseridos os elétrons, né? Está inserido nessa eletrosfera os elétrons, que possuem carga negativa. Em números, né? Em números, a carga elétrica de um elétron é igual à carga elétrica de um próton, tá? Só que um número é positivo, o outro é negativo. Então, quando eles se somam, eles se anulam, tá certo? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, né, a gente vai dar a unidade de carga elétrica como sendo Coulomb, tá certo? Em homenagem a Charles Auguste Coulomb, tá certo? Ao francês Charles Auguste Coulomb. Então, a gente diz que a unidade de carga elétrica vai ser o Coulomb, tá certo? Então, sempre que a gente for emitir carga elétrica, fala-se em Coulomb. Tá? A gente viu que a carga elétrica eu vou representar pela letra Q, tá ok, gente? Letra Q. Então, a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A menos 19 coulombs, tá? A carga de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, numericamente, eles são iguais, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Porém, um é negativo, o outro é positivo, tá? Na natureza, os átomos são neutros, né? Ou seja, possuem números de prótons iguais aos números de elétrons, então eles vão ser sempre neutros. Qualquer objeto que eu encostar na natureza, eu não vou levar um choque, porque eles são naturalmente neutros, ok? Bom, a gente também viu que existem os materiais que são bons condutores elétricos, né, que conduzem a eletricidade com uma certa facilidade, que são, por exemplo, os metais, tá? Esses metais vão conduzir a eletricidade, por quê? Nos seus átomos, né, existem os chamados elétrons de valência, né, aqueles elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo do átomo. Então, com uma certa facilidade, eles saltam de um átomo para outro, né? Com uma certa facilidade, eles saltam de um átomo para outro. São os elétrons solteiros aí, como o Igor está falando, né? Então, quem possui esses tipos de átomos são principalmente os metais, né? Por isso que os metais são bons condutores de eletricidade, tá? Eles possuem a sua camada de valência, os elétrons, né?
que são fracamente ligados ao núcleo do átomo. Qualquer diferença de potencial, esses elétrons saltam de um átomo para outro, ok? Vimos também aí que é possível conduzir a eletricidade através de uma solução, né? Uma solução, por exemplo, água mais sal, né? Água mais cloro, tá certo? Vimos também que é possível conduzir a eletricidade através de um gás, né? Por exemplo, aquele lá, uma lâmpada fluorescente, né? Aquelas lâmpadas de tubo branca, os elétrons passam, né? Através de um gás, então eu consigo produzir uma corrente elétrica através, né? Fazer com que esse elétron se movimente através de um metal, de uma solução, né? Líquida ou de um gás, tá certo? Vimos também que existem materiais que são isolantes à eletricidade, né? Esses isolantes à eletricidade são aqueles materiais que não possuem aqueles elétrons na camada de valência, né? Eles não possuem. Então, dificilmente um elétron vai sair de um átomo para o outro. Então, o que determina uma corrente elétrica é esse elétron saltar de um átomo para o outro. Se ele não faz isso, esse material não conduz eletricidade, tá bom? Que são, por exemplo, o plástico, a borracha, madeira, a água, quando ela está pura, também ela não conduz eletricidade, tá bom? Lembrando ainda que também não existe isolante perfeito, tá? Se você for pegar lá com uma luvinha de borracha, um fio de alta tensão, provavelmente você vai levar um choque, porque a diferença potencial vai ser tão grande que aquela borrachinha fina não vai ser capaz de isolar, tá? Tem que ser um isolante mais forte, né? E os corpos neutros são aqueles que possuem cargas iguais, tanto negativa como positiva. Número de prótons igual ao número de elétrons, tá bom? Isso aqui é uma revisão do que a gente viu ontem. Ontem não, na semana passada, né? Vimos tempos de eletrização, não sei se vocês viram aquele videozinho que eu gravei, né? Fiz o eletroscópio de folha, né? Fiz esse objetozinho aqui, ó. Quem não viu ainda, tá lá na página do YouTube, procura lá que tem esse experimentozinho lá que eu fiz, ensinando como é que funciona, né? Então, existe a eletrização por atrito, né? Quando eu atrito dois corpos diferentes, né? E um tende a arrancar elétrons do outro, ok? Um tende a arrancar elétrons do outro. Então, um vai ficar carregado com excesso de carga positiva e o outro vai ficar com excesso de carga negativa, tá? Os dois corpos se eletrizam. Por exemplo, se eu tenho um pano e um pedaço de vidro e atrito, né? Eu vou arrancar, vamos supor que eu arranque elétrons desse pedaço de vidro. Então, o vidro vai ficar carregado positivamente e o pano vai ficar carregado negativamente, tá certo? Aí existe uma série triboelétrica, né? Que esses materiais aí da esquerda, que são esses aqui, né? Não sei se é a mesma coisa que aparece para vocês aí, porque às vezes a imagem aparece espelhada para mim aqui. Esses materiais da esquerda da tela de vocês, né? Eles tendem, se eu atritar com o da direita, o da esquerda vai tender sempre a ficar com carga positiva. E o da direita sempre com carga negativa. Isso significa dizer o seguinte, né? Que sempre que eu atritar um do lado direito, esse do lado direito arranca elétrons, né, do que está do lado esquerdo, tá? Então, sempre quem fica com sinal menos é porque arranca elétrons do outro, tá certo? A gente também viu eletrização por indução. Vocês também viram quando eu aproximava aquela bexiga lá, o balão, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas quando eu aproximava o balão do eletroscópio, as folhas se abriam. Por quê? Porque o balão estava eletrizado, ele fazia com que as cargas que fossem igual ao do balão fossem para baixo, né, por repulsão. Então, quando as duas folhas ficavam com cargas iguais, elas se repeliam, né? Isso era eletrização por indução. E por contato, né? Vocês viram quando também encostei a bolinha lá no eletroscópio, as duas folhinhas elas se eletrizaram e ficaram assim. Elas só voltavam ao normal quando eu tocava na folhinha e ela voltava ao normal,
tá bom? Isso foram os três tipos de eletrização que a gente viu na aula passada, tá? Existe outro tipo de eletrização, que é a eletrização por aquecimento, tá? Por aquecimento. Então, certos corpos, quando aquecidos, eletrizam-se, apresentando eletricidade de nomes contrários em dois pontos diametralmente opostos, tá? O fenômeno é chamado de piroelétrico. É mais comum em cristais, como a turmalina, tá bom? A turmalina. E também por pressão, existe a eletrização por pressão. Certos corpos, né, quando comprimidos, eletrizam-se, apresentando eletricidade de números contrários nas extremidades, né? O fenômeno é chamado de piezoelétrico. Piezoelétrico, parece nome italiano, né? Piezoelétrico. Também é mais comum em cristais como a turmalina, calcito e quartzo. Tá certo? Mas esses dois tipos de eletrização aí. Tá certo? Então vamos lá. Uma curiosidade aqui para você. O trovão, né? O trovão é a onda provocada pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga elétrica de retorno. Ela atinge temperatura entre 20 e 30 mil graus Celsius em apenas 10 microsegundos. O ar aquecido se expande e gera duas ondas, né? A primeira é uma onda violenta, é uma violenta onda de choque, né? Supersônica, que a gente não consegue escutar. É inaudível ao nosso ouvido. E a segunda é uma onda sonora de grande intensidade e distâncias maiores. Essa constitui o trovão audível. Mas como é que funciona? Como é que acontece um trovão? Né? Por que acontece um trovão? Principalmente quando os dias que estão se preparando para chover. Né? Se preparando para chover. Eu vou abrir aqui, ó, uma página em branco. Vamos lá. Então, pessoal, vocês já devem ter percebido, né, que no dia que, como os mais velhos falam, está para chover, né, há uma movimentação muito grande aqui das nuvens, né? Essas nuvens se movimentam para lá, né? Outras nuvens se movimentam para cá, né? Então, os gases que compõem essas nuvens, né, vão se atritando aqui, né? Vão se atritando, né? Essas nuvens vão se movimentando aqui e vai cada vez mais juntando nuvem. Então, nuvem vai para lá, nuvem vem para cá. E esses gases, né? Sem problema, Gilmar. Estava começando com a revisão, na verdade, estou começando no assunto agora, beleza? Então, ó, durante uma tempestade, né, a gente vê que essas nuvens estão em movimento e essas partículas aqui dentro estão atritando, né, se atritando. A água lá em cima é água pura, né? Foi água que foi evaporada, né? A água é pura. Então ela é um material isolante. Mas a gente viu que a gente consegue eletrizar o material isolante por meio de atrito, né? A gente consegue eletrizar o material por meio do atrito, tá certo? Então, o que acontece? Essas nuvens, né? Posto por moléculas de água, gases de água, alguns gases, elas vão se atritando e vão se carregando. Elas podem se carregar com carga positiva, né? Com excesso de carga positiva, ou carga negativa, né? Ok? Carga positiva ou carga negativa. Então elas vão ficar com excesso de carga. Tá certo? Vão ficar com excesso de carga. Se você, né, cria aqui uma diferença de potencial muito alta, se você chegar a se aproximar disso aqui, vocês lembram lá do gerador de Van de Graaff, lá da escola, da nossa escola, né? E quando a gente aproximava o braço, dava uma descarga elétrica no braço, não é? Porque a diferença de potencial ali é tão grande, né? Existe tanto elétron ali acumulado, que quando eu aproximo algo dele, esses elétrons rompem, né, a rigidez, que a gente chama rigidez dielétrica.
a capacidade do ar isolar, né, o ar ser um isolante, ela é rompida e aqueles elétrons eles saltam do gerador de Van de Graaff para o nosso braço. A mesma coisa ocorre com as nuvens, né? Quando a diferença de potencial é tão grande, lá existe uma, um excesso tão grande de elétrons ou de prótons, né? Em relação à Terra, que acaba, né? Acaba que esses elétrons, né? Se essa nuvem está carregada positivamente, ok? Os elétrons, ó, vão sair aqui da Terra para a nuvem, né? O raio é ascendente, tá certo? Existem os raios que são ascendentes, tá certo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas tem os raios que são ascendentes, tá bom? Se aqui existe um excesso, deixa eu apagar aqui. Se o excesso aqui é de carga negativa, se o excesso aqui é de carga negativa, esse raio, né, ele vai vir em direção à Terra, tá? Ele vai vir em direção à Terra. Esses elétrons vão sair lá da nuvem e vem em direção à Terra, ok? Então, aquele fenômeno luminoso que você vê, nada mais é do que a descarga elétrica, né? Só que essa descarga elétrica, quando ela desce, né? Ela aquece o ar instantaneamente a uma temperatura altíssima. Então, esse ar ao redor da onde essa carga elétrica desce, né? Esse ar, ele se expande, ok? Ele vai se expandir aqui, ó. Ele se expande e quando ele se resfria, ele contrai, né? Ele vai se contrair. E nessa contração, essas partículas de ar se chocam e a gente escuta o quê? O nosso lindo trovão, né? Bota um fone de ouvido, Joné. Então, gente, ó, opa, a gente consegue enxergar, né? Consegue enxergar a luz primeiro, né? Porque a luz isso ocorre ao mesmo tempo, né? O raio e o trovão, instantaneamente. Só que a gente enxerga primeiro a luz, por quê? Porque a luz, né? Ela é muito mais rápida do que o som, né? A luz viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. O som, né? A velocidade do som é cerca de 340, 360 metros por segundo. Metros por segundo ou quilômetros por segundo? Quilômetros por segundo. Tá? Então a gente enxerga primeiramente a luz, depois é que a gente vai escutar o som, tá? Por quê? Porque a luz é muito mais rápida do que o nosso som, tá? A luz é muito mais rápida do que o som. Por isso que a gente enxerga primeiro a luz, depois ouve o trovão, tá bom? Então, quando a gente escutar o trovão, o pior já passou. Se você escutou o trovão, é sinal que o raio não caiu em você, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, pessoal, a não ser que ele caia exatamente em cima de você, aí você não vai nem ouvir o trovão, na verdade. Né? Você já vai, antes do som chegar até os seus ouvidos, você já, infelizmente, já levou uma descarga elétrica. Então, pessoal, vai só sentir, exatamente. Então,
Qual é a melhor maneira e a pior maneira de você se proteger, por exemplo, de uma chuva, né? Se você está em casa, beleza. Está em casa, não vai estar, não se conecta a nada que esteja ligado à tomada. Por exemplo, não coloca um celular ligado à tomada, não fica com o celular ligado à tomada, tudo bem? Por quê? Esse raio pode cair em qualquer ponto, né? Qualquer ponto da rede elétrica, e essa descarga elétrica vir pelos fios, né? Se essa sua casa não tiver uma proteção adequada, a corrente elétrica que veio do raio entra pela sua casa, vai pela sua tomada e corre se você está com o celular na mão e essa descarga elétrica passa e atinge você com o celular ligado à tomada, né? Ligado à tomada, tá? Exatamente. Quanto mais fácil for, ou se você está em campo aberto, jamais se abrigue embaixo de uma árvore, tá? Se você estiver em campo aberto, jamais se abrigue embaixo de uma árvore. Por quê? Em campo aberto, né? A árvore, deixa eu tentar desenhar uma árvore aqui, ó. Eu sou meio ruim para desenhar, mas vai assim mesmo, né? Supondo, ó, a árvore, como vocês veem aí, é o menor caminho, né? É o menor caminho, ó, a menor distância aqui para as nuvens, não é? Então a corrente elétrica ela é esperta, ela vai sempre escolher o menor caminho, o caminho com menos dificuldade. Então se ela, vamos supor que ela tivesse consciência de, eu vou para a Terra, então eu vou escolher o melhor caminho, eu vou pela árvore, ok? Vou pela árvore. Aí você está aqui de boa, se abrigando debaixo, né? Se abrigando aqui debaixo da árvore, infelizmente você vai sofrer a descarga elétrica, né? Por quê? Porque a descarga elétrica ela vai sempre procurar o menor caminho. Algumas pessoas dizem o seguinte, ó, se você está em campo aberto, não tem árvore, não tem nada, você está aqui em pezinho, ó, você é o ponto mais próximo entre a Terra e a nuvem. Então você agora vai ser o quê? A probabilidade desse raio, né, atingir você vai ser maior, tá bom? Exatamente. Alguns estudiosos dizem que você se deita ou se abaixa o máximo possível, né? Fica imóvel, por quê? Porque a descarga elétrica, a nuvem vai estar lá muito carregada e ela vai só querer um ponto mais próximo para ela descarregar, tá, ok? Por isso que em prédios, né? Em prédios, eles têm os chamados, né? Em prédio ele vai ter uns chamados para-raios, ok? Um para-raio. Todo prédio alto que você vê, ele vai ter lá um para-raio. Que é uma antenazinha aqui com as 3 pontinhas, mais ou menos, em que essa antena está ligada à terra, ok? Existe um sistema de proteção que esse raio, né, vai cair, em vez de cair aqui na sua cabeça, ele vai cair aqui nessa anteninha e ele vai ser direcionado para a terra, tá? Então esse para-raio meio que protege uma certa região ali próximo do prédio, tá bom? Uma região próxima ali do prédio. Então é comum no dia de tempestade aqui em Cuité você ver um raio cair, por exemplo, na torre de Cuité, tá? Cair na torre da igreja, cair aqui no prédio de Resinaldo, às vezes. Por quê? Porque existem os para-raios, né? E serve justamente para atrair o raio para ele, para proteção, tá bom? Para proteção. Aí, ainda, se você estiver na rua, né? Se você estiver dentro de um carro e começar a chover, permaneça dentro do carro, tá? Permanece dentro do carro, por quê? Permanece lá dentro do carro. Não, um raio, ó, alguns estudos mostram que, por exemplo, ó, se o prédio tem
20 metros de altura, ele protege 1 metro, ele só, vamos supor, tenha 30 metros de altura. Ele vai proteger num raio de 30 metros, tá? Ó. Se ele tiver 30 metros de altura, ele protege 30 metros para cá, 30 metros para cá, um raio de 30 metros, como se fosse um círculo de 30 metros, ok? Bom, aí você está no carro, né? Aí, ó, o que você faz? Fecha os vidros, não coloca os bracinhos pro lado de fora, fica lá dentro do carrinho de boa, né? Se cair um raio no carro, o que acontece com você? Você vai estar protegido. Por quê, professor? Pelo pneu do carro? Porque é de borracha? Não. Não tem nada a ver com o pneu de borracha, porque o pneu do carro é de borracha, né? A borracha é isolante, mas para pequenas diferenças potencial. Mais isolante é o ar, e o raio vem, né, de uma distância muito maior e consegue ultrapassar o isolamento do ar, porque não ultrapassaria somente um pouquinho de borracha, né? Ó, existe uma coisa chamada, né, blindagem eletrostática. Qualquer condutor metálico, por exemplo, uma esfera. Se você tem uma esfera metálica, tá? Dentro dessa esfera, se essa esfera for atingida por uma descarga elétrica, essa carcaça metálica, né, ela vai, essas cargas vão se espalhar por esta carcaça metálica, tá? Vai se espalhar pela carcaça metálica, e no interior, a diferença de potencial, né, o campo elétrico é zero, tá? Então, esse fenômeno que acontece com os materiais, né, com os materiais ocos de metal, que acaba nos protegendo, já que o carro, se fosse um carro de fibra, né, já era, né? Ou se você abrir a porta, se colocar o braço para fora, aí você vai estar com alguma coisa do lado de fora, aí você vai levar um choque, né? Você vai sofrer descarga elétrica. Mas se você estiver lá protegido dentro do carro, né, a descarga elétrica bate no carro, se espalha pela carcaça metálica e vai para a terra, tá? E dentro do carro, o campo elétrico é nulo, é zero. Então, se o campo elétrico é zero, você não vai sofrer nenhuma descarga elétrica, tá bom? É pela carcaça. Existe um experimento, né, de Nikola Tesla, que ele entra dentro de uma gaiola, ele produz uma máquina lá que produz raios, né? Ele entra dentro da gaiola, se senta lá na cadeira e essa máquina joga raio com força lá na gaiola e ele fica de boa lá, porque ele está protegido dentro dessa carcaça metálica, tá certo? É o mesmo princípio. Deixa eu só ver se não tem ninguém tentando entrar aqui na reunião e eu não estou vendo. Só um minutinho. Acho que não. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio de você pegar um celular, tá? Você pega um celular, embrulha ele com papel alumínio ou coloca ele dentro de uma latinha de metal, tá? A onda eletromagnética que vem da torre, ela precisa atingir o seu celular, né? Precisa atingir o seu celular para ele chamar, né? Para ele ter sinal, né? Sinal de operadora, ok? Quando você embrulha ele de alumínio, ele coloca ele dentro de uma carcaça metálica, né? Você coloca ele dentro de uma carcaça metálica oca, né? Você coloca ele lá dentro o campo elétrico vai ser nulo, né? Então aquela onda eletromagnética não vai conseguir atingir o celular. Por quê? Porque lá dentro não existe campo elétrico e só existe sinal de torre se existir o campo elétrico, ok? A gente pode depois fazer esse experimentozinho também. Então, ó, essa questão foi questão de Enem, exatamente foi questão de Enem. Mesma coisa com o avião, né?
Você vai no avião, um raio atinge o avião em pleno voo. O que acontece com o avião? Nada. Por quê? Porque o avião é metálico, o raio bate, se espalha, né, pela carcaça do avião e continua seu trajeto normal. Né? Vamos supor que aqui fosse passando um avião aqui, ó. Vai passando aqui um avião, né? E esse raio atinge o avião, esse raio dissipa-se na carcaça do avião e, e, e segue seu caminho, né? Isso é muito comum acontecer, tá? Os aviões, né, às vezes eles passam por dentro de nuvens, né, e eles são muito atingidos por raios durante as tempestades, tá? Aqui os aviões já passam lá pertinho, eles são muito atingidos por raios, ok? Então, dando mais ou menos entendido, pessoal? Então, ó, mais ou menos entendido, ó, ok? Ó, como a Terra vai, ó, os raios e trovões, aí tá uma imagenzinha mais bonitinha do que a minha, tá bom? Mas a minha ficou bom, ficou de dado. Então, ó, vamos lá. O que é lenda? Se não está chovendo, não cai raios. É lenda, né? Os raios, né, podem chegar até 15 quilômetros de distância do local da chuva. Então pode estar chovendo lá próximo do trevo, aqui começam as nuvens a se movimentar. Se houver eletrização, já há perigo de você sofrer uma descarga elétrica, né? Lenda. Sapato com sola de borracha ou pneu do automóvel evita uma pessoa ser atingida por um raio. Verdade. Vamos lá, o que é verdade? Sola de borracha ou pneu de carro não protegem contra os raios. No entanto, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está no seu interior, sem tocar em partes metálicas, né? Mesmo que um raio atinja o carro, é sempre mais seguro dentro do que fora dele. O que é lenda? As pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocados. Você leva um choque, aí soltou o raio, acabou. Se você vai ficar eletrizado? Não, você não é o super choque, né? Se você fosse super choque, cada vez que você levasse um raio, aí você ficaria mais eletrizado cada vez mais, né? Mas isso é lenda. As vítimas de raios não dão choque e precisam de urgente socorro, especialmente reanimação cardiorrespiratória. Lenda, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. O que é verdade? Não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Isso acontece até com pessoas. Existem pessoas que já caiu mais de um raio sobre a mesma pessoa. E essa pessoa... Existem pessoas que sobreviveram, né, à queda de raios. O Rio de Janeiro, né, o Cristo Redentor lá, ele é um show de raios, né? Se você quiser ver lá raios, esperar lá e ficar lá sentado só vendo raios, fica lá no Rio de Janeiro, no Cristo, e olhando de longe que vai cair raio lá com força, né? Sempre cai muito, muito raio lá no Rio de Janeiro. Como o Igor falou aí, o Brasil é recordista no mundo de queda de raios. Quando eu falei, pessoal, ó, quando eu falei que uma pessoa que leva um choque, né, ela não pode ser tocada, nesse caso é de raio, ok? De um raio. Se a pessoa levou um choque em um fio, por exemplo, e essa pessoa ainda estiver em contato com o fio, tá? Se ela ainda estiver em contato com o fio, ela é uma condutora elétrica. Se você tocar na pessoa, você vai levar um choque também, se ela ainda estiver em contato com o fio, tá? Vamos supor que, de repente, uma pessoa sofre um acidente de carro, de moto, não sei, ou um fio caia sobre uma pessoa e ela está lá levando um choque. Se você tocar na pessoa, você vai levar o choque também, tá? É igual aquele episódio do Chaves, muito bem. O ideal, se você estiver em casa, né, você correr e desligar o medidor da casa. Ou se
você não tiver acesso ao medidor, você empurrar com algo que seja isolante, um pedaço de madeira, né? Nada que seja metal, né? Você jogar algo em alguém para ele se afastar do fio e etc, tá? Mas se uma pessoa estiver, tem cabo de vassoura que é metal, cuidado, viu? Se uma pessoa estiver levando um choque em contato com o fio, se você tocar nela, lamentavelmente você também vai levar, vai sofrer descarga elétrica, tá bom? Então, ó, como a gente já falou anteriormente, né? Os princípios eletrostáticos são os seguintes: as cargas positivas, né? Ela vai ter uma força de repulsão uma com a outra, tá? As cargas negativas também vai ter uma força de repulsão uma com a outra. Mas uma carga positiva e uma carga negativa, elas irão atrair-se mutuamente, tá? Com a mesma força de intensidade, ok? Os opostos se atraem, exatamente. Então, o princípio da conservação da carga elétrica. As cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e as de sinal oposto se atraem. Carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. Num sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante, tá bom? Pessoal, ó, uma coisa, eu não consigo, preste atenção, ó, na eletrização, eu não consigo arrancar ou doar prótons. Jamais eu consigo fazer isso com esse tipo de eletrização. Eu vou arrancar ou ceder elétrons, sempre. Tá? Os elétrons. O próton ele está lá numa tempestade de areia. Pode. Areia, ó, isolante, ela vai se atritando. Inclusive, eu já vi alguns vídeos de tempestade de areia e lá umas descargazinhas elétricas lá dentro. Né? Porque a areia é isolante vai se atritando, vai se carregando. Ok? É como se fosse, na verdade, uma nuvem. No caso, tem que ser uma tempestade violenta, né? Naquelas que a areia lá vai areia para lá, vai areia para cá, vai areia para lá e vai para cá. E haja muito atrito, tá certo? Sim, como eu havia falado, eu consigo eletrizar um material, ou eu vou arrancar elétrons dele, ou vou tirar elétrons dele. Se eu arranco elétrons de um material, esse material fica positivo. Se eu cedo elétrons, esse material fica negativo. Por quê? Ó? Vou tentar desenhar aqui. Ó, se eu tenho um material aqui, né, que é positivo, negativo, positivo, negativo. Se ele é neutro, ó, ele está neutro, ó, 4 positivo, 4 negativo. Se eu tirar elétrons dele, ó, opa, aqui eu apertei no botão errado. Só um minutinho. Pronto. Se eu arrancar elétrons dele, ó, tirei elétrons, ficou positivo, né? Ficou positivo. Se em vez de, vou colocar ele neutro de novo aqui, ó, em vez de eu arrancar elétrons, eu ceder mais elétrons, aqui o elétron é carga negativa, ele vai ficar com o quê? O corpo vai ficar negativo. Então, o conceito de positivo ou negativo é a falta ou excesso de elétrons, tá? A falta ou excesso de elétrons. Então, diz o seguinte, princípio da conservação das cargas. Olha que legal. A gente viu a eletrização por contato, não foi? A eletrização por contato. Suponha que eu tenha uma esfera e essa esfera esteja carregada com carga 6 coulombs. Tá? Eu tenho outra esfera
e essa esfera está carregada com carga, vamos colocar aqui, 12 coulombs, né? Uma está carregada positivamente com 6 coulombs, outra com 12 coulombs. Antes do contato, qual é a carga total aqui do sistema? Eu tenho um sistema com duas esferas, né? Antes do contato eu vou ter uma com 6, outra com 12, então dá um total de 18. Né, ó, 18 coulombs. Dá um total de 18 coulombs, beleza? Aí o que é que eu fiz, ó? Fiz o contato, pá, juntei uma. Espera aí que o negócio aqui embananou tudo. Aqui, ó, juntei uma, aí com a outra, né, ó. Juntei uma com a outra. Aí houve uma soma aqui, ó. 6, né? Mais 12. 6 mais 12. Dá um total de 18 coulombs. Se essas esferas forem iguais, idênticas, quando eu separar, eu vou dividir por 2, porque são duas esferas. Então, ó, eu separando uma, 18 por 2, 9. 18 por 2, 9 coulombs, tá? Então, uma ficou com 9, a outra ficou com 9. Mas se eu somar aqui, ó, dá 18 coulombs. Ou seja, a carga total do início é igual à carga total do final. Só que lá no início, eu vou chamar isso aqui de esfera A, deixa eu colocar aqui em vermelho, ó. A esfera A tinha 6 coulombs, a esfera B tinha 12 coulombs. Lá no final, né? Após o contato, A ficou com 9 coulombs, B ficou com 9 coulombs. Houve uma mudança de carga, mas no sistema total, a quantidade continua a mesma. Professor, e se eu pegar uma carga positiva e uma negativa? Vai dar diferença? Vamos ver, ó. Vou pegar uma carga positiva. Vamos pegar aqui, ó. Uma esfera A de 8 coulombs. Vou pegar uma esfera B negativa de menos 12 coulombs. Menos 12 coulombs. Tá? Se eu somar, ó, 8 mais menos 12, né? Isso vai dar o quê? Menos 4. Concordam comigo? Né? 8 mais com menos, 8 menos 12, menos 4. Fiz o contato aqui, ó. Juntei A com B, né? A com B. Aqui é uma soma, ó. 8 menos 12 vai dar menos 4. Como eu tenho duas esferas, divido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, A vai ficar com carga menos 2 coulombs, né? E B vai ficar com carga menos 2 coulombs. Então, ó, a esfera A lá no início tinha carga 8 coulombs. A esfera B lá no início tinha carga menos 12 coulombs. No final, após o contato, A ficou com 2 coulombs, B ficou com 2 coulombs. Menos 2 já é igual a quanto? Menos 4. Ou seja, esta carga do início é a mesma carga total do final. Tá? A carga do final é a mesma carga do início. Exatamente. Uma ganhou elétrons, a outra perdeu elétrons. Tá? Uma sempre vai ganhar, uma vai ganhar, a outra vai perder, mas a carga total do início é igual à carga total no final. Tá? Então, a gente vai considerar sempre esses sistemas isolados. Ok, galera? Bom, é isso aí que está dizendo. Dentro de um sistema isolado, a soma algébrica, tanto das cargas positivas como negativas, irá permanecer constante. Né? O somatório antes, ó, a soma das cargas antes, é igual à soma das cargas depois. Novamente aqui, ó, para quem não entendeu. Ó.
Se eu somasse essa com essa, no início daria menos 4. Lá no final, após o contato, se eu somar esta com essa, menos 2 com menos 2, vai dar menos 4. Tá certo? Mudou o quê? Mudou a carga de cada esfera, mas o geral, né, o contato, para uma ganhar, outra teve que perder. Então, conservou-se a quantidade total. Tá bom? Então, ó, ficou esses exemplozinhos aí para vocês tentarem fazer em casa, ok? Para vocês tentarem fazer em casa. E eu digo, ó, tentem fazer, o sinal vai ser sempre negativo? Não. Nesse caso aqui, ó. Cadê? Positivo, ó. Sinal positivo, mais 6, mais 12. 6 mais 12, 18. Né? São duas esferas. Dividir por 2, 18. Dividir por 2 dá uma fica com 9, outra fica com 9. Então, lá no início tinha 18 coulombs, lá no final tem 18 coulombs. Tá? Conservou-se a quantidade. Então, eu fiz um exemplo aí com a carga positiva, uma carga positiva, uma carga negativa, e se eu fizesse com negativa e negativo também daria a mesma coisa. Tá? Era só somar e dividir por 2. Vamos lá. De acordo com os princípios da eletrostática, ao atritarmos dois corpos, é possível que eles fiquem eletrizados. Ao realizar um processo de eletrização similar ao descrito no trecho anterior, observamos que a separação das cargas elétricas, um dos corpos irá ceder elétrons para o outro corpo, que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação da energia. Nesse caso, a gente não falou em conservação de energia, falou em conservação de carga, da quantidade de carga elétrica, tá? Então, o errinho aqui, ó. Só corrigindo aí, da energia. Não é energia, é carga elétrica, tá bom? Geração de cargas elétricas, né? De acordo com o princípio de eletrostática, dois corpos é possível que eles fiquem eletrizados. Ao realizar um processo de eletrização similar, observaremos. Vamos lá, B. Geração de cargas elétricas. Um dos corpos irá ceder elétrons para o outro corpo, que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação da carga elétrica. Ó, como eu falei lá, ó, não se cria, não se perde, elas apenas se transferem, não gera carga elétrica, tá? Não gera carga elétrica. Então, ó, não é geração. Tranquilo? Falei no slide aqui anterior, beleza? Aqui, ó, deixa eu... Onde foi que eu falei? Falei em algum canto aqui. Aqui, ó. Carga elétrica não se cria, ó. Não se cria, não se perde. Apenas se transfere, tá certo? Então, ó, transferência de carga elétrica, um dos corpos irá ceder elétrons para o outro, que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação da carga elétrica. Verdade. Cargas de mesmo sinal e mesmo modo nos dois corpos envolvidos no processo. Não, a gente viu que um vai ganhar, o outro vai perder. Então, o que perde elétrons fica com carga positiva, o que ganha fica com carga negativa. Ok? Então, ó, letra C de casa. Ó, só para quem não entendeu essa D, ó. Tá aqui no princípio de atrito, ó. Quando eu atrito, ó, um fica positivo, o outro fica negativo. Não são de mesmo sinal, tá bom?
Vamos lá. Duas esferas elétricas condutoras idênticas, de cargas elétricas iguais, 2 coulombs e menos 3 coulombs, tocam-se, transferindo elétrons entre si. A carga elétrica remanescente em cada esfera após o contato será igual a quanto? Ou seja, eu tenho uma esfera que tem carga 2 coulombs, 2,0 coulombs, vou colocar 2 coulombs. Tem outra esfera que tem carga menos 3 coulombs, né? Elas são idênticas, tá? São idênticas. Se eu fizer aqui o princípio, né, só para comparar, ó, 2, né, ó, 2 mais menos 3, né, ó, dá igual a menos 1, tá? Menos 1. Faço o contato, ó. Juntei aqui, ó. 2. 2 com menos 3. 2 com menos 3 vai dar quanto? Vai dar menos 1. Aí quantas esferas eu tenho? Tenho 2 esferas, professor. Então esse menos 1 vai dividir-se para 2 esferas. Então, menos 1 dividido para 2. Ah, professor, aqui vai ficar, ó. 1 dividido para 2 dá 0,5. Então, se é menos 1, vai ficar menos 0,5, né? Ó. Deixa eu só... Uma vai ficar com menos 0,5. A outra vai ficar com menos 0,5. Se eu somar menos 0,5 com menos 0,5, vai dar igual a quanto? Menos 1, ou seja, ó, menos 0,5. Cada uma ficou com menos 0,5. Cada uma ficou com a carga elétrica remanescente em cada esfera após o contato é menos 0,5. Como é que eu sei se eu acertei? Soma as cargas do início, soma as cargas do final. Se dá igual, com certeza eu acertei. Cadê? Deixa eu voltar aqui o negócio. Exatamente. Ó, Igor falou aí, ó, quando as esferas forem condutoras idênticas, basta calcular a média entre as cargas iguais e você terá uma que cada um adquirido durante o contato. Beleza? Todo mundo entendeu essa aí? Ó? Eu tenho uma com 2, outra com menos 3. Sumei. 2 com menos 3 dá menos 1. Então, essas duas aqui, ó, em contato, dá menos 1. Separei. É menos 1 dividido para 2. Não entendeu? Vamos lá. Jeane. Ó, Jeane, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui. Faz de conta que isso é 2 esferas, Jeane. 2 esferas, tá? Não é esfera, mas faz de conta que é. Essa esfera tem carga 2 coulombs. Essa esfera tem carga menos 3 coulombs. Uma está carregada positivamente, a outra está carregada negativamente. Tá certo? Fiz o contato. Quando eu fiz o contato, essas duas cargas se somam. Ó. Essas duas cargas se somam. Né? 2 menos 3 dá menos 1. Aí eu tenho duas esferas, não é? Ó. Divido por 2. Ó. Menos 1 dividido para 2, ou seja, quando eu separar, ó, essa vai ficar com a metade de menos 1, que é 0,5 negativo. Essa vai ficar com metade de menos 1, que é 0,5 negativo. Então, esta carga vermelhinha que está aí, que antes tinha carga
valor 2 coulombs, agora ficou com menos 0,5. Essa que tinha menos 3 coulombs ficou com menos 0,5. E quando eu sumei aqui no início, ó, né, para mim saber se eu acertei o cálculo, ó, eu sumo lá no início. No início eu tenho aqui a soma da total dava menos 1. No final, ó, eu tenho que essa soma total aqui também dá menos 1. Então, cada esfera ficou com 0,5 negativo. Novamente, ó. 2 menos 3. Sumei as duas. Soma, pega um lápis e calcula. 2 menos 3 dá menos 1. Né? Duas esferas, divide por 2. Dividiu por 2, uma vai ficar menos 0,5, a outra vai ficar menos 0,5. Ok? Em uma atividade de laboratório... Ah, beleza, Jean. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Em uma atividade de laboratório de física, um estudante usando uma luva de material isolante encosta em uma esfera metálica A. Desenhar aqui uma esfera metálica A. A. Com carga 8 microcoulombs. 8 microcoulombs. Professor, o que é esse micro? Esse sinalzinho que apareceu aí antes do C, do coulomb, ó. Microcoulomb, ó. Tá? Significa dizer que ele é 10 a menos 6 coulombs. Tá? É um valorzinho pequeno. Esse micro significa 10 elevado a menos 6. Tá bom? 10 elevado a menos 6. Então, em uma atividade de laboratório de física, um estudante usando uma luva de material isolante encontra uma esfera metálica A, carregada com mais 8 microcoulombs. E uma outra idêntica, B, que tem uma esfera idêntica, B, neutra. Quem está neutra, qual é a carga de um corpo neutro, gente? A carga de um corpo neutro é 0. Muito bem, 0, muito bem, pessoal. É 0 mesmo. Tá? Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica eletricamente neutra. Qual a carga de cada uma esfera? Olha o que o cara fez aqui, ó. Isso aqui é no início, ó. Início. Tá? Ó, no início. Ó, no início, eu vou ter uma esfera A com 8, uma esfera B com 0, uma esfera C com 0. Aí ele diz assim, ó. Fez o contato de A com B. A com B. A carga de A não é 8? 8. A carga de B não é 0? 8 mais 0. 8 mais 0 dá quanto? 8. Quantas esferas eu tenho aí? A e B, ó. A e B. Então, estão em contato A e B, não é? Então, eu divido por 2. 2. Muito bem. Ô, voz bonita. Quem foi que falou essa voz aí? Que dá igual a 4. Então, ó. A vai ficar com 4. A ficou com 4 microcoulombs, né? E B ficou com 4 microcoulombs. Tranquilo? Ó, um tinha 8, outro tinha 0. Juntei. Esses 8 foram divididos para duas esferas. Quando eu separei, A ficou com 4, B ficou com 4. Aí agora, o que eu fiz? Ó? Juntei B, ó. O B encosta em outra esfera C. Então, B encostou em C agora, ó. B vem daqui, ó. Vem daqui agora. B agora já está carregado com
4 microcoulombs, porque ele encostou antes lá em A. Ele se eletrizou, né? Então, quando eu somar aqui, ó, 4 microcoulombs mais 0, eu tenho quanto? Eu tenho 4 4. microcoulombs, professor. Muito bem. Voz de Pedro aí é a voz de locutor de rádio, com tosse. 4 microcoulombs dividido por 2. Tá? Ó. Por que 2, professor? Porque é B e C em contato. B e C em contato. Quando eu separar, né, ó, quando eu separar, 4 dividido por 2. B no final vai ter carga 2 microcoulombs. C no final vai ter carga 2 microcoulombs. Então, ó, nós temos no final A com 4, B com 2, C com 2. 4 mais 2, 6, mais 2, 8. Não? Então, se eu somar só esse que está grifado em vermelho aí, não dá um total de 8 microcoulombs? Dá. E lá no início, qual era a carga total? 8 mais 0, mais 0, 8. Então, se o total do início é igual ao total do final, quer dizer que eu acertei os meus cálculos no meio do caminho. Tá? Então, ó, novamente, para quem não entendeu, professor, não entendi nada que o senhor falou. Que negócio doido da moléstia. Pois assim, ó. Eu tinha uma esfera A, uma esfera B, uma esfera C. A, B e C, idênticas. Né? A tinha 4, 8, e esses dois tinham 0. Aí eu juntei aqui, ó, primeiro A e B. A e B, 8 mais 0, quando eu separei, esse ficou com 4, esse ficou com 4. Deixei A lá guardado. Peguei B, juntei com C. B agora tem 4. E esse aqui tem 0. 4 mais 0, 4. Dividi, 2, 2. Beleza? É isso aí. Vamos para frente? Que legal, né? Vamos lá. Durante a formação de uma tempestade, são observadas... Massa demais, né? Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas. Os raios que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra, aqueles relâmpagos, não? As nuvens e outra. As descargas ascendentes e descendentes pode ser acúmulo pode ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas que induz uma polarização oposta no solo. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do campo magnético da Terra. Não é devido ao campo magnético, tá? Não é devido ao campo magnético da Terra. Essa descarga é devido a outra coisinha, que eu vou falar já já. A corrente elétrica gerada dentro das nuvens, isso é eletrostática, né? Não existe corrente elétrica lá dentro, são cargas estáticas, né? Resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo? Não. Ela não ocorre devido à resistividade. Ao campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra? Sim. Tá? Pessoal, a gente vai ver nos próximos capítulos uma coisa chamada campo elétrico. Tá? Qualquer corpo, cadê a minha caneta aqui? Qualquer corpo, qualquer partícula eletrizada, seja ela uma carga, seja ela um corpo total eletrizado, tá? Ele vai gerar em torno de si uma região aqui, ó, né, de interações elétricas, né, que é chamado campo magnético, ou campo elétrico, né? O campo elétrico. Então, como eu vou ter lá, ó,
uma nuvem supercarregada, com carga negativa, por exemplo, né? Negativa. E uma superfície carregada com carga positiva, né? Aqui eu vou o quê? Vou ter um campo elétrico aqui muito suscetível, muito intenso, né? E esse campo elétrico faz que as cargas passem de um lado para o outro, tá bom? O campo elétrico. É uma coisinha chamada campo elétrico. É aquela mesma sensação que você tem quando aproximava o braço. Tomara que todos tenham tido a oportunidade de ter ido no laboratório o ano passado. Não sei se foram, tá? E viram aquela cúpula lá metálica. Tomara. Porque lá dava para sentir o campo elétrico. Quando você aproximava o braço assim, chega os pelos, fazia arrepiava. Dava para você sentir realmente o campo elétrico, né? O campo elétrico ali era bem intenso. Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados ao pente, como mostra a figura, né? Na situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicado pelo fato dos papeizinhos serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente? Não, não é força de atrito nesse caso. A eletrização foi por atrito, mas não é força de atrito. Não. Serem influenciados pela força de resistência do ar? Não. Experimentar o campo elétrico capaz de exercer. Experimentar o campo elétrico capaz de exercer forças elétricas? Sim. Esses papelzinhos experimentaram um campo elétrico, pois o pente estava carregado e estava criando em torno de si um campo elétrico. Então, os papelzinhos estavam sob a influência do campo elétrico criado pelo pente. Então, quando aproximei, os papelzinhos subiram. Tá? Ver se eu consigo fazer aqui um experimento para vocês. Eu não tenho um pente aqui, né? Mas, ó, como vocês podem ver, tem um papelzinho aqui, ó. E vou atritar. Atrito, né? Vai descobrir que isso aqui é um pente. Vou atritando, atritando. E, ó. Ó, 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 ó. Tá vendo? Os papelzinhos se mexem. Que legal, não? Ó, que legal. Então é isso que acontece, ó. O balão cria, né? Ele vai ficar eletrizado, né? E vai criar um campo elétrico. E esse campo elétrico, ó, esses papelzinhos vão ficar sob influência do campo elétrico. Tranquilo? Eu vou estourar isso aqui, senão minha moleque vem pra cá e vai brincar com o balão e é perigoso o balão para criança. Deu para perceber mais ou menos aí, ó? Eletrizo. Isso é perigoso. A criança engolir e engasgar. Jogar ali e depois eu apanho. Faz o teste com pente, depois. Com lápis eu acho que dá certo também. Com lápis é mais difícil, mas com pente dá certo. É por isso que as meninas, né, quando vêm para a escola, né, que vão pentear o cabelo, geralmente ela molha o cabelo.
molhe o cabelo. Porque o cabelo seco, né? Você passa o pente, aí o pente vai se eletrizando e vai eletrizando o cabelo. Aí o que acontece? Se o cabelo ficar carregado positivamente, né? Os fios estão carregados positivamente, então os fios tendem a se afastar um do outro. Então cada vez mais vai ficando. Aí quando a menina molha um pouquinho o cabelo, né? Aí isso não acontece, porque a umidade atrapalha na eletrização por atrito. Tá certo? Então quanto mais você penteia o cabelo, mais o cabelo vai ficando grande, né? Isso é física. Então, ó, nós dizemos, né, que um corpo está eletrizado quando ele apresenta excesso ou falta de elétron, tá? Se ele está eletrizado positivamente, é porque ele perdeu elétron. Já que um elétron, a carga de um elétron é negativa, tá? Negativo. Então, se ele perde algo negativo, ele vai ficar positivista, positivo, né? Positivista não, positivado, né? Perdeu alguma coisa negativa, ele vai ficar com carga positiva. Agora, se eu estou lá e vem coisas negativas para mim, o que é que vai acontecer? Vou ficar negativo, né? Então, quem perde elétrons fica positivo. Quem ganha elétrons fica negativo, negativado, né? Então, ó, perdeu elétrons, positivo. Ganhou elétrons, negativo, tá? Porque eu estou ganhando alguma coisa negativa. Se eu perco alguma coisa negativa, a tendência é que eu fique mais positivo, ok? Dando sequência. Bom, então, galera, é possível a gente calcular a carga de um corpo? É, tá? A carga de um corpo, né? Ele vai ser representado por esta equaçãozinha aí, ó. Primeira equaçãozinha que vocês vão ver, tá? Essa equaçãozinha, na verdade, ela é assim, ó. Q igual a mais ou menos N vezes E, tá? Se esse número, esse N aí, é o número de elétrons em excesso ou falta, né? Então, vocês concordam comigo? Vocês concordam que se um corpo tem falta de elétrons, ele tem excesso de prótons, né? Ó, um corpo está neutro. Neutro, ó, positivo, negativo. Se eu tirei, ó, negativo, ele ficou com excesso de prótons, né? Ficou com excesso de carga positiva. Então, ele é mais, tá? Se ele é... Vamos colocar 3 aqui, ó. 3, né? Se ele é neutro, se ele tem 3 prótons e 3 elétrons, e ele ganhou mais de alguns elétrons, ele vai ficar o quê? Negativo. Então, ele é menos. Por isso que ele aparecesse mais ou menos, tá? Eu vou utilizar mais. Geralmente, o mais na equação ele não precisa aparecer, porque qualquer número inteiro sem o sinal negativo já entende-se que ele é, qualquer número sem o sinal negativo já entende-se que ele é positivo, né? Mas o N vai ser o excesso de prótons ou o excesso de elétrons, tá? Ou a falta de elétrons, né? Esse N é o número de partículas em excesso ou em falta. Se for elétrons em excesso, negativo. Se for elétrons em falta, positivo, tá bom? Então, e esse E aqui, ó, é sempre a carga elementar. Esse valor desse E vai ser sempre constante, esse valor aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse E aqui, ó, vai ser sempre esse valor, tá bom? Então, se por acaso eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu vou deixar esse exemplo para vocês fazerem. Eu vou fazer um aqui. Vamos lá. Ó, vamos supor que eu tenho uma carga, um corpo eletrizado com carga 6
microcoulombs. Um corpo está eletrizado com carga 6 microcoulombs. Tá? Está eletrizado com 6 microcoulombs. Eu tenho que colocar uma dicasinha assim, ó, dado. Tá? Dado. Microcoulomb é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá certo? Eu tenho que dizer isso aí. Então, primeiramente, esse corpo está carregado positivamente ou negativamente? Eu venho aqui e olho o sinal. Ó. Eu estou vendo um sinal negativo aqui nesse 6? Não. O 6 é positivo. Olhe para o 6, é positivo? Então ele está carregado com carga positiva. Qual o número de elétrons, né, que está faltando? Número de elétrons que estão faltando. Ó. Qual o número de elétrons que estão faltando? Ou seja, quer saber o número de N. Ó, porque se ela é positiva, está faltando elétrons. Tá? Como é que eu sei, professor? Vamos lá. Ó. Equaçãozinha. Qual é a equação? Ó? Q igual a N vezes E. 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 Quem é Q? 6 microcoulombs. Então você coloca 6. O que é um micro? 10 a menos 6. 6 vezes 10 a menos 6 igual a N. Qual é o valor da carga elementar? Sempre esse valor, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Acabou-se física. Agora é só matemática. Esse 6, ó, vezes 10 a menos 6 é a carga do corpo. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga elementar de um elétron. Né? Qual o número de elétrons que estão faltando, já que o corpo está positivo? Para esse corpo ficar neutro, quantos elétrons ele precisaria ganhar? Faz aqui, ó. Isola o N, né? Ó. Sempre que está sozinho, fica em cima. 6 vezes 10 a menos 6. Sempre que está acompanhado, vai para baixo. Está multiplicando aqui, vai para baixo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Está vendo? Só matemática agora. Ou seja, N é igual a 6 dividido por 1,6. 6 dividido por 1,6 dá 3,75. 3, cadê? 3,75, né? Vezes 10. Pessoal, toda vez que eu tiver uma divisão de frações, né? Uma divisão de frações, esse numerador, denominador. O denominador, né? A potência aqui do denominador vai para cima com sinal trocado, né? Ó. Vai para cima com sinal trocado. Então vai ficar assim, ó, menos 6 mais 19. Tá? Então, N igual a 3,75 vezes 10 elevado a 13. Isso é um número de elétrons muito grande, muito grande. É assim, ó, é como se fosse assim. Ó. Só isso, professor. 3,75 vezes 10 elevado a 13? É, mas isso é um número tão grande de elétrons que você visse, ó. É assim, ó. N igual a 3 aí.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, 13. É um número tão grande que eu não sei nem dizer que número é esse. De elétrons. Tá vendo? Ó? Por quê? Elevado à potência 13. 3,75 elevado à potência 13. Né? É um 3,7 trilhões, o que está dizendo aí, ó, de elétrons. Então, se eu tenho um corpo carregado com apenas 6 microcoulombs, olha a quantidade de elétrons que faltam para esse corpo se neutralizar, né? Professor, não entendi. Não entendi o que o senhor falou aí. Bugou minha cabeça aqui agora e saiu fumaça e eu não entendi. Primeiramente. Vamos supor que eu tenho uma esfera e essa esfera tem uma carga de 6 microcoulombs. Aí diz o seguinte, essa carga está faltando ou sobrando elétrons? Aí eu reparo para o valor da carga. O valor da carga é 6 microcoulombs. 6 microcoulombs. Ah, então se é um número positivo, esse 6 é um número positivo, então está faltando elétrons. Está faltando alguma coisa aí para ele ficar neutro. Quantos elétrons estão faltando? É o que a gente vai fazer. Primeiramente, ó, eu transformo esse microzinho aí, ó, pode ser micro, pode ser nano, pode ser mili, tá? Vai depender da potência, mas sempre vai vir assim, ó. Sempre que vier uma questãozinha dessa maneira, vai vir dado. Microcoulomb 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, beleza? Aí você só tem que substituir esse prefixozinho aí. Porque nos livros vai vir sempre os prefixos, tá bom? Esse micro é um prefixo. Então, ó, a equação da carga elétrica é essa, Q é igual a N vezes E. Tá? Q, 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. N é o que eu quero saber. A carga elementar, sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu quero saber quem é N, isolo 6. Quem multiplica N vai dividindo. Divido 6 por 1,6. Repete a primeira base, né? Do denominador vai com sinal trocado, né? Tá menos 19, vai mais 19. Se fosse mais 19, ia menos 19, mas vai com sinal trocado, tá? Porque é uma subtração, né? Sempre vai com sinal trocado. E vai dar esse valor aí, 3,75 elevado a 3. Alguém disse que é 3,75 trilhões. Vamos ver, ó. Isso aqui seria 1000, ó. Milhão, bilhão, trilhão. É 37. Vamos lá. 1000, milhão, bilhão, trilhão. 37. É um negócio estranho, mesmo. 37 e algumas coisas, e 500 trilhões aí. Acho que eu parei na matemática que só ia até trilhão. O resto eu não sei mais qual é o número. Tá? Aí disso aí, que é, como é, Igor? É 3 milhões, é? Só ia até trilhão. Minha calculadora só vai até trilhão. Minha caixa cefálica. Beleza? É um número muito grande. Tá? Muitos. Por quê? Porque imagine que se na cabeça de um alfinete cabe milhões de átomos, né? Então, se cada átomo perder um elétron, alguma coisa assim, ó, é pouquinha coisa. 37,5 trilhões, muito bem, olha. Garoto esperto, de elétrons. Se eu adicionar essa quantidade de elétrons aí, essa esfera, ela fica neutra, tá? Não é legal? Então, ó, olha que legal. Eu vou deixar essa equaçãozinha aqui para vocês fazerem, ó. Esse micro significa 10 a menos 6, tá? 10 a menos 6, ó. É a mesma coisa, um corpo inicialmente neutro é eletrizado com carga 48 microcoulombs.
Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, esse menos aqui é lá em cima, tá, gente? Menos 19, pergunta-se, o corpo ficou com falta ou excesso de elétrons? Qual o número de elétrons que foi retirado ou fornecido a ele? É a mesma coisa lá que eu fiz no anterior. Para dizer se ele está faltando ou sobrando elétrons e qual o número de elétrons. Então vocês vão fazer isso em casa. Tá? Essa outra 2 aqui, ó. Vamos fazer junto essa? Vamos fazer junto essa. Não, eu vou deixar para vocês fazerem também essa. Essa é legal. Duas cargas elétricas, Q1 e Q2. Ó, duas cargas elétricas, Q1 e Q2, atraem-se quando colocada próxima uma da outra. Deixa eu ver aqui. Ó, o Igor está dizendo, qualquer coisa, peçam ajuda aos universitários. Tá? Pesquisa esse número aí, ó, Igor Guimarães, PIB de Física. Ele está sempre aí pela internet, pelos Instagrams da vida aí, tá? É o cara fera lá quem manda lá na física lá do SES ali é ele. O pessoal aí, beleza? Então vocês procurem o pessoal do PIBID, que eles podem também ajudar vocês, tá bom, gente? Então essa 2 é o seguinte, ó, duas cargas elétricas Q1 e Q2 atraem-se, quando colocada próxima da outra. O que precisam duas esferas terem para se atraírem? Q1 e Q2 atraem-se. Não precisa responder agora, vocês vão só pensar comigo. Eu tenho um Q1 e Q2 que atraem-se. Mas, se eu colocar uma terceira carga aqui, ó, positiva perto de Q1, ela repele. Então, qual é o sinal de Q2? Então, isso aí dá para fazer, tá? Dá para vocês desenrolar. Caso você não consiga, a gente na segunda-feira faz. Essa aí também, ó. Considere 3 esferas metálicas. Ó, considere 3 esferas metálicas X, Y, Z de diâmetros iguais. Y e Z estão fixas na distância uma da outra, o suficiente para que o efeito de indução eletrostática possa ser desprezado. A situação inicial das esferas é o seguinte: X neutra, Y carregada com carga Q e Z carregada com carga menos Q. As esferas não trocam carga com o meio ambiente. Primeiro, eu vou encostar X a Y. Depois eu tiro o Y e encosto X a Z. Qual será a carga final de X? É bem esse exemplozinho aqui parecido, ó. Bem esse exemplozinho aqui, ó, que a gente fez, ó. Bem esse. Bem esse, tá? Então eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça também e vocês tentarem responder esses 3 exercíciozinhos durante a semana, hoje à tarde, né? Esses 3. Qualquer dúvida, pode me procurar também, tá, gente? Ó, eu estou disponível hoje, a semana todinha estou disponível para ajudar vocês. Se eu não responder na hora, eu respondo quando eu puder. Às vezes eu estou meio ocupado, fico também na coordenação, mas sempre que eu puder, eu ajudo vocês, tá? Eu não vou começar um novo conteúdo, porque isso aqui exige um pouquinho mais de tempo, só falta 10 minutos, né, que seria Lei Coulomb. Quem quiser já ir adiantando, no livro de vocês, né, quiser dar uma lida antes, tá, gente? Ó, esse material aqui, ó, essa aula eu vou tirando com base no livro, tá? No livro de vocês. Aqui, ó, já é página, tá na página 37 do livro, tá? Página 37 do livro. A partir daqui está na página 37 do livro. E aqui, todo esse conteúdo que a gente viu tá bem no início, né, do livro, a partir da página 26, tá bom? Tudo isso aqui, ó, tá a partir da página 26 do livro. Ok, gente? Deixa eu fazer...